Tudo bem, pessoal? Meu nome é Jader, sou formado em computação pela USP e junto com Daniel Barros, nosso analista de investimentos credenciado CNPI e APMEC, somos a equipe técnica da Robô Invest, uma empresa com DNA USP. Tanto eu como o Daniel temos formação pela Universidade de São Paulo. Pessoal, é o seguinte, vamos lá para a aula de número 3, onde eu vou explicar para vocês todos os parâmetros em detalhes do nosso robô Range Map na plataforma SmartBot, tá bom? Então, se você ainda não assistiu os vídeos anteriores, assista. Tem um primeiro vídeo inicial onde a gente vai falar um pouquinho sobre a estratégia, como é que funciona o SmartBot e tudo mais, né? Como você solicita um teste gratuito para você entender a estratégia, aprender como operar no mercado, né? A primeira aula nós já falamos aí sobre um instrumento financeiro, né? Então abrimos aqui, explicamos por quê, o que é BMF, o que é Bovespa, o que a gente opera, o que é um contrato de dólar, o que é um contrato de índice, né? Então explicamos para vocês. Na segunda aula expliquei um pouquinho sobre o gráfico, o que é um gráfico, como que funciona o gráfico de minuto, 5 minutos, quais as diferenças, por que a gente opera o gráfico de minuto, né? Então, aí eu expliquei mais detalhado ali um pouquinho sobre o porquê que a gente usa o gráfico de minuto aí em 99% do nosso operacional, tá? E hoje nós já vamos entrar aqui no gerenciamento de ordens, tá, pessoal? Então, não vou entrar mais em detalhes sobre como você criar sua conta na SmartBot, solicitar lá o nosso curso 100% gratuito, solicitar a liberação na SmartBot do nosso robô. Não vou mais entrar em detalhes, que está tudo nas primeiras aulas, né? Explicando o que você deve fazer. Então vamos direto aí para a parte divertida e direto para o nosso assunto do dia de hoje, tá? Então vou abrir aqui gerenciamento de ordens. Então é isso aqui que a gente vai conversar hoje, pessoal. E vou falar aí o mais resumido possível para vocês entenderem, né? Lembrando que não vou entrar em detalhes muito avançados aqui, né? Mas é mais para dar uma noção geral para o pessoal que está começando e algum pessoal que está no meio do caminho também, reforçar alguns conhecimentos de o que é cada campo que você tem aqui na SmartBot para parametrizar o nosso robô, tá bom? Vamos lá, pessoal. Primeira coisa aqui é quantidade por ordem, tá? Quantidade por ordem. Se você clicar aqui, na interrogação, aparece número de contratos, ações, opções de cada ordem. Nosso aqui é número de contratos, né? Que a gente está operando contratos futuros. Então esse aqui, pessoal, é a sua boletada inicial. É o número de contratos de índice ou de dólar que você vai entrar na operação na entrada dela, né? Quando você entrar na operação, esse é o número de contratos que você vai iniciar sua posição, tá? Então veja só, a gente já vai falar mais para frente sobre critérios de entrada. Quais são as oportunidades que nós vamos monitorar no mercado para entrarmos na operação, buscando ganhar, claro, né? Agora, essa aqui então são o número de contratos que você vai entrar quando acontecer a oportunidade que você vai parametrizar ali para o robô entrar na operação. Então nós vamos ver mais para frente que o mercado se movimenta. O mercado se movimenta, né? Ele sobe, ele cai, gráfico de um minuto ali, ele se movimenta. E durante o dia nós vamos configurar o nosso sistema aqui para que, dependendo das condições, o que o mercado fizer, nós vamos falar, se o mercado fizer isso, entra na operação. E eu vou explicar o que é o isso mais para frente. Hoje não precisa saber disso, né? Então, quando acontecer a nossa oportunidade, o robô vai jogar uma ordem para entrar na operação, porque a gente viu que há uma grande probabilidade de a gente ganhar dinheiro, tá? E esse número de contratos aqui é o número de contratos que ele vai entrar na operação. Então, se você colocar aqui um mini contrato de dólar, como está configurado aqui, quando acontecer a condição de entrada na operação, quando o mercado fizer a movimentação que você configurou como critério de entrada, ele vai jogar um contrato de mini dólar. Se você colocar aqui 5, ele vai jogar 5 contratos de mini dólar. Tá? Então o número de contratos que você colocar aqui é o que ele vai executar em boletada inicial, tá bom? Então vamos botar um aqui só para deixar o padrão, tá? Então aí você vai configurar. O padrão aqui ele deixa um contrato, que é o mínimo, você tem que pelo menos um, não dá para botar zero. Aí você não vai entrar no trade. É um contrato, é o mínimo, né? Para você entrar no trade e começar a operar, o teu robô começar a operar, tá? Então isso aqui é boletada, aí vai de cada um. Eu quero investir mais. Eu tenho uma configuração que eu quero começar com 10 contratos, com 20 contratos, com 50, 100 contratos. É de cada um.
vai do bolso de cada um, por quê? Para operar cada contrato, né, pessoal, tem uma margem de garantia que você precisa ter na corretora. Para operar um contrato, você precisa geralmente ali nas corretoras de R$100, tá? R$100 como margem de garantia para operar um contrato de mini dólar ou mini índice, né? Então, quer começar com 10 contratos? Beleza, mas a tua margem de garantia tem que ser lá de R$1.000, porque é 10 vezes R$100. Né? Então você vai aumentar, se você aumentar o número de contratos, vai aumentar o teu investimento, né? O valor necessário para você operar determinada configuração, determinado robô, né? Para a parametrização que você configurou. Né? Então você tem que ter essa margem de garantia na sua conta da corretora. Tá? Então beleza, então esse aqui é o número de contratos simples que você vai entrar na operação. Tá bom? Beleza, vamos lá para baixo, pessoal. Aqui, ó, ordens tipo 2, spread padrão. Ordens tipo 2, tempo de tolerância. Ordens tipo 2, ações se exceder tempo de tolerância. Isso aqui, pessoal, veja só, tá? Isso aqui é algo que muita gente não tem um conhecimento exato do que funciona. Eu vou explicar para vocês aqui. A princípio pode parecer algo um pouquinho complexo, mas não é. É super simples, tá? E no começo agora não fique achando muito complicado se você não entender exatamente, tá? Mas como eu opero? Eu sempre deixo o mesmo padrão aqui, tá? Eu deixo 0, 30, cancelar. Limite. Comprado e vendido. Isso. Então vou explicar para vocês por que eu deixo assim, tá? Bom, primeira coisa, pessoal, quando a gente vai entrar na operação, né? Então vamos lá, aconteceu o tipo de parametrização lá, a movimentação do mercado que você configurou para entrar. Então, por exemplo, lá, o mercado subiu de dólar, tá? O mercado de mini dólar subiu e você viu que estatisticamente, pelas probabilidades lá, a gente tem uma grande chance de, nesse momento, o preço dar o nosso ganho de operação, entrando nesse momento. Aí o que vai acontecer? O robô identificou que você configurou nos critérios de entrada aquela situação, aconteceu a situação, ele vai jogar a ordem. Ele vai mandar, olha, venda um contrato de mini dólar. A Smartbot, aconteceu a condição, o robô está monitorando o mercado, aconteceu a condição, ele vai jogar para a tua corretora lá, para XP, para Clear, para Modal, para qualquer corretora lá que você está operando. Vai mandar, olha, venda um contrato de mini dólar. E ele vai executar lá o contrato. Quando você manda essa ordem, você pode escolher por duas opções. Ou você manda uma ordem a limite, ou você manda uma ordem a mercado. São duas opções que a sua ordem pode ser executada lá na corretora, que a corretora vai mandar para a bolsa. Né? Então veja só, a limite o que é? Então vou explicar rapidamente e resumido. Né? A limite é quando aconteceu a condição, pessoal. Então veja lá, o preço lá está no dólar de 5.300. Tá? O dólar está lá 5.300. 5.300 o dólar, pessoal, é R$ 5,30, tá? Só para você ter uma ideia. Mas a gente fala 5.300 dessas casas decimais, né? Então o dólar está lá em 5.300 e aconteceu a condição que você parametrizou no robô para entrar na operação. Então ele falou, olha, venda um contrato de mini dólar no 5.300, que é o preço onde aconteceu a condição que você queria entrar na operação, de acordo com a sua parametrização. Se você mandar uma ordem a limite, só vai executar essa ordem exatamente no 5.300. Por que eu digo isso, pessoal? Porque quando há milésimos de segundo, né? Quando acontece a condição, o robô identifica isso, manda para a corretora, olha, executa uma venda no 5.300. Então, alguns milésimos de segundo, tá? Nesse tempo, o preço pode estar no 5.300 ou no 5.301 ou no 5.299. O preço está oscilando muito rápido. Isso pode acontecer. Tá? Isso acontece. Então, a ordem a limite, ele está falando que, olha, eu só quero que execute essa ordem no exato preço que eu quero, que é o 5.300. Se o preço tiver um pouquinho pior para mim, por exemplo, se o preço está subindo, 5.300 subiu, até o 5.300, eu quero vender ali para esperar que o preço recue. Né? Tá? Quando deu a condição do 5.300, o preço... Quando a tua ordem chegou lá para executar na bolsa, o preço já estava em 5.299. Ou seja, ele não vai executar. A ordem vai ficar lá no book de ofertas, no 5.300, esperando que o preço volte rapidinho de novo lá para o 5.300 para executar. Se o preço vier para o 299, 298, 297, ele não vai executar. Tá ok? Não vai executar. Porque você quer exatamente naquele ponto que aconteceu a condição.
Isso é o mais seguro. Eu gosto de ordem a limite, porque eu não quero ter a gente fala um spread. Tá? Então veja só, a limite é isso, vai executar exatamente no preço. Se você optar por a mercado, o que acontece? A ordem a mercado, pessoal, o robô ele manda para a corretora, a ordem é o seguinte, execute uma venda no preço que tiver. Aconteceu a condição de entrada na operação no 5.300. Mas quando você fala que você quer que execute a mercado, você fala assim, olha, aconteceu a condição, então eu quero que execute em qualquer preço agora, rápido, assim, executa. Então se tiver do 299, ele vai executar. Se tiver no 5.300, ele vai executar. Se tiver no 5.97, 297, ele vai executar também. Se for no 5.300, é exatamente o que você queria. Se for no do 299, é um pouquinho pior para você, porque você está vendendo, né? Vamos supor que o teu ganho é de 1. Se você entrasse no 5.300, o 5,99 já era o seu ganho, você sair da operação. Então você está entrando no 99, 299. Então você está pior um pouquinho para você. Mas em algumas configurações, em alguns modos operacionais, isso não faz muita diferença. Você quer só entrar na operação. E para alguns outros, faz diferença. Então você só quer limite, você só quer no 5.300. E se executar lá no 301? É muito raro, pessoal, executar melhor, tá? É muito raro. O mercado dificilmente dá alguma coisa de graça pra gente, mas acontece às vezes. Então você mandou uma ordem no 5.300 e ele vai executar no 301, 302, que é muito melhor para você. Opa, excelente, pode acontecer, mas é muito raro. Geralmente esse spread dessa diferença da ordem a mercado é para pior, 95% do tempo, tá? Então, mas quando você pede para executar mercado, você está falando que eu aceito vender esse contrato de dólar a qualquer preço nesse momento. Executa. Quer entrar na operação rápido. Executa aí a mercado, o preço que estiver rolando lá no book. Né? Então ele vai executar. E essa diferença que a gente fala ali, era no 300, mas executou no 99, 298, a gente fala que é o spread. Teve um spread de 1 ponto, um spread de 1,5 ponto. Tá? Então esse é o spread. A gente fala que é o spread. É a diferença de aonde exatamente seria o ponto ideal que aconteceu a condição, aonde foi executada a sua ordem. No caso de ordem a limite, você pode optar por um spread. Então, por exemplo, esse aqui, ó, spread padrão. Quando eu falo 0 aqui, quer dizer que eu não aceito spread. Se a ordem aconteceu para executar no 5.300, eu só quero que execute no 5.300. E ponto final. Se eu colocar aqui meio ponto, eu falo assim, eu aceito um spread de meio ponto. Ou seja, se o preço estiver em 299,5, ele vai executar, porque eu falei que eu aceito meio ponto de spread. Tá? Então eu aceito isso, mas aí eu configurei para isso. Tá? 1 ponto, eu aceito 1 ponto de spread. Aí você configura o seu spread que você aceita. No mercado, pessoal, não tem spread. Se o negócio for muito forte, acontecendo no 300 e agora o preço é no 295, ele vai executar 295. Não tem spread no mercado. Tá? Ele vai executar aonde for. Tá, ok? No limite, você pode configurar o spread que você aceita. Eu não gosto, eu prefiro deixar 0. Mas é de cada um, cada um faz do que quiser. Né? Beleza. E o que é isso aqui? Ó? Tempo de tolerância. Isso aqui é o seguinte, pessoal. Quando acontece a condição de entrada na operação, o robô manda a ordem lá para a corretora para executar. Né? Quando a ordem é limite e o preço está fora do preço que você pediu, por exemplo, eu botei um spread padrão de 0 e a ordem para entrar na operação é lá no 5.300. Tá? Só que quando foi executar lá, na bolsa já não estava 5.300, estava 5.298, 299. Não executou. A ordem fica esperando, está lá no 5.300, está lá no book, 5.300, 5.300. E o preço está lá oscilando, 299, 299,5, 298,5, 299. O preço está oscilando, mas não bateu 5.300, porque ele só vai executar quando consumir meus contratos no 5.300, que é a ordem limite que eu falei sem spread. Tá? Então tem que voltar no 5.300. Então veja, eu coloco aqui um tempo de tolerância. Quanto tempo eu quero que aquela ordem fique ali no 5.300 esperando o preço retornar, esperando dar os 5.300. Então eu coloco 30 segundos. Eu coloquei 30 segundos. Você pode colocar 1 minuto, 60 segundos, ou 10 segundos, ou 15 segundos, o que você quiser. Tá? Eu deixo 30, ou seja, a ordem vai ficar 30 segundos ali, esperando acontecer a condição novamente do 5.300 para executar. Se
nesses 30 segundos, não acontecer a condição de preço voltar no 5.300, ele foi para o 299, 298, 297, ficou oscilando ali e não deu 5.300, em 30 segundos ele vai fazer o quê? Aí você escolhe o que ele vai fazer. Cancelar a ordem, cancela e espera outra oportunidade, ou executar a mercado. Então você pode escolher essas duas formas. Então se você quer a limite, sem spread ou com spread, você vai esperar 30 segundos. Passou esses 30 segundos, você quer que o robô cancele a ordem e não entre na operação mais, ou quer que ele execute a mercado em qualquer preço que tiver. Aí você que escolhe o que você quer fazer. Eu, geralmente, cancelo e espero outra oportunidade. Mas há configurações que você quer executar o mercado. Aí vai por isso que tem aqui, pessoal, você configura do jeito que você quiser. Tá? Tem tudo aqui, é do jeito que você quiser. Tá? Muita maleabilidade para você operar. Tá ok? Beleza. Então, a limite, cancelar. Então, o que eu estou falando aqui? Que eu não aceito spread, que o meu tempo de tolerância é de 30 segundos, que depois de passar os 30 segundos eu quero que cancele a ordem, e a minha ordem é limite. A minha ordem é limite. Então, é isso que está configurado. Se você colocar aqui a mercado, ele vai desconsiderar isso aqui. Pode até estar aqui parametrizado, mas ele não vai executar. Por quê? Porque você escolheu o mercado, então esses parâmetros aqui é para limite. Tá? Se você não for usar a ordem limite, isso aqui não vai funcionar. Pode estar aqui configuradinho, mas ele não vai relevar isso aqui. Tá? Isso aqui só vai ser relevante, só vai monitorar isso aqui se sua ordem for a limite. Tá bom? Beleza. Sentido das operações, pessoal. Comprado e vendido. Tá? Então isso aqui você pode escolher apenas comprado, apenas vendido ou comprado e vendido. Então, geralmente, nas configurações padrão, a gente usa comprado e vendido, porque o robô pode acontecer oportunidade quando o preço está subindo ou quando o preço está caindo, não importa pra gente. A gente vai comprar e vai vender o ativo durante o dia inteiro. Mas há algumas parametrizações um pouquinho mais avançadas que a gente pode optar por um robô que só opera comprado e um robô que só opera vendido. E a gente pode fazer algumas coisas com isso aí. A questão é o seguinte, o padrão que a gente usa 95% do tempo é comprado e vendido. Em algumas parametrizações mais avançadas, a gente pode usar o só comprado ou só vendido, tá? Então, você precisa entender isso aqui, tá? Agora, o só comprado e só vendido são parametrizações específicas, diferentes, tal, ok? O padrão vai ser comprado e vendido, que é o que você vai estar monitorando oportunidades nos dois sentidos. Se o preço estiver subindo ou caindo, tanto faz para você. Aconteceu a condição de entrada, a sua janela de oportunidades que você configurou ali, ele vai entrar na operação em qualquer um dos sentidos. Então, para a gente não importa se o mercado está subindo, se o mercado está caindo, não importa. Aconteceu a condição que a gente configurou ali para entrar na operação, ele vai entrar na operação. Não importa o sentido. Tá bom? Então, isso aqui é bem simples. Permitir reversões. Pessoal, isso aqui é uma função que usamos muito pouco. A gente usa muito pouco, tá? Tem algumas parametrizações que se utilizam mais, geralmente configurações mais rápidas, né? E mais simples e mais rápidas. O que é essa reversão? Quando acontecer a condição de entrada na operação, por exemplo, você vai entrar na operação, né? Então lá, você configurou o dólar, se acontecer essa condição aqui, se o preço se afastar da média tal, você vai entrar na operação. Beleza. Aí você entrou na operação. Se você clicar aqui nesse reversão, e você entrou na operação, o preço está lá se movimentando. Aí aconteceu novamente a condição de entrada, só que no sentido contrário. Ou seja, vamos supor que você está vendido no dólar. Aconteceu uma subida alta, aconteceu a oportunidade, você vendeu. Aí você ficou na operação. Ficou na operação, não deu teu ganho, não deu nada, está lá oscilando. E aconteceu a condição de entrada na operação, só que no sentido contrário. No sentido contrário. Para você comprar. Aí o que ele vai fazer? Ele vai reverter. Se você está vendido, ele vai entrar comprado. Ele vai reverter a operação. É uma reversão. Tá? Isso aqui é uma função, galera, que eu considero avançada também. Não é tão simples de usar. Não, tem que realmente estudar. Tem que ser uma configuração preparada para reversão. Tá? Não é algo que a gente utiliza assim, a gente utiliza muito pouco em alguns setups específicos, a reversão. Tá? Então, não é algo que a gente vai utilizar aí no básico intermediário. Né? Então, eu só quero falar que sim, tem essa função, ela existe, está aqui, mas no início a gente vai usar muito pouco. Tá? Vai usar muito pouco, são realmente algumas configurações específicas ali no grupo avançado que a gente tem ali com reversão. Tá? Mas não é uma função aí padrão da estratégia, da metodologia, não. A gente usa pouco mesmo, é algo específico. Tá?
Mas acho que deu para entender aqui então o gerenciamento de ordens, né? Inclusive essa reversão aqui deveria até estar em outros critérios, até no critério de entrada, porque ela não é um gerenciamento de ordem aqui, ela vai fazer uma reversão, mas tudo bem, eu expliquei rapidamente a vocês aqui, tranquilo, né? Mas isso que você precisa entender melhor aqui é isso, né, galera? Os contratos, o tipo de ordem limite, ordem mercado, comprado e vendido, o que faz se você bota limite, o que faz se você bota mercado, para você compreender como que funciona aí esse gerenciamento de ordens, né? Então, é isso aí que a gente queria mostrar para vocês hoje, é algo simples, né? Algo simples, não tem nenhuma complexidade não, é mais como que o robô vai jogar essas ordens ali para a corretora e como que cada tipo de ordem ali vai ser executada, tá bom? Eu falei aqui com o exemplo do dólar, mas exatamente igual no índice, tá? Exatamente igual no índice, mesma coisa, não tem diferença nenhuma, tá bom? Espero que tenha ficado claro, então fiquem atentos aí, não percam a próxima aula que a gente vai falar o que, galera? Aí já vem critérios de entrada, que já fica bem divertido, né? Bem divertido, tem distanciamento da média, IFR e agressão, bastante coisa aqui para falar, talvez isso aqui vai ficar até mais de uma aula, tá? Vai ser talvez mais de uma aula, mas a gente vai conversar bastante, aí vai ser bem interessante já, que começa aí realmente a metodologia propriamente dita, vai ser bacana para vocês entenderem, beleza? Obrigado pela atenção, pessoal, até mais!